Fala, fãs de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no ID Podcast, um podcast que não dita a sua identidade, mas te ajuda a descobri-la, pois é Cristo que projetou e planejou ela para você. E tudo que nós falamos aqui serve para agregar na sua identidade, na sua vida, transformar a sua mente, abrir o seu conhecimento, transformar a sua história e ajudar outras pessoas a alcançar tudo aquilo que Cristo proporcionou para nós. E hoje o nosso assunto pode parecer técnico, mas é muito importante para a vida de todo cristão, principalmente pelaquela famosa frase de Ana Paula Valadão: eu vou viajar de avião, o Senhor vai me levar. Nós vamos falar sobre milhas e quem melhor do que ele para nos ensinar um pouco mais sobre o mundo das milhas. Está conosco hoje Paulo Pietroski. Seja bem-vindo. Acertei o sobrenome? Certinho, perfeito. Porque o pessoal vem com sobrenomes aqui estranhos, a gente só conhece o Silva, o Souza. Não, mas o Pietroski é fácil. Então tá tudo certo. Paulo, seja bem-vindo ao ID Podcast. Obrigado. Deixa Deus te usar aí para falar com o povo, ensinar o povo, né? Que esse dom, o dom do conhecimento, do ensinamento, né, seja multiplicado sobre a sua vida. E a gente vai falar sobre assuntos muito pertinentes para nós, seres humanos, principalmente filhos de Deus, porque a gente também tem direito a essas coisas. Com certeza. Seja bem-vindo ao ID Podcast. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. A gente pode aqui conseguir muitas coisas, né? E eu acho que o conhecimento sobre esse nicho, né, que é bem diferente, mas eu acho que esse conhecimento pode trazer muita coisa boa, tanto para os cristãos ou não, porque eu acho que a gente tem um mundo lindo, maravilhoso, perfeito aí pra gente conhecer. E eu acho que isso é um meio da gente conseguir conhecer com mais facilidade, né, essas maravilhas que Deus deixou pra gente. Graças a Deus por isso. Porque, gente, o assunto que a gente vai falar aqui hoje sobre milhas, hoje em dia tá muito em hype, né? O pessoal tá falando muito. Tem muitos cantores, influencers cristãos que estão usando as suas redes sociais para falar sobre isso. Tem um cantor chamado Isaías Saad, que ele tá fazendo o curso e tá chamando o pessoal para fazer esse curso, porque ele viajou, agora pegou uma tour pra Europa com a família só com milhas, né? Fez aquele esquema lá do viajar em primeira classe, né? Maravilha. Então, assim, o pessoal tá falando muito sobre isso. E o povo, o crente que quer, né, viajar, tem o privilégio de viajar bem, só não sabe. Com certeza, exatamente. A gente deixa de conhecer muita coisa porque a gente não tem conhecimento sobre os nossos direitos, né, e os nossos benefícios, principalmente, então. Porque o cartão de crédito, a gente vai falar que ele não é só seu inimigo. Ele não estoura só teu orçamento. Ele também te ajuda a viajar com milhas. Com certeza. E a gente fez aqui algumas perguntas que a gente vai abordar, né? E aí Deus vai direcionando também assim, essa conversa. Mas a primeira coisa que a gente quer saber, é verdade que para viajar com milhas aéreas, dá para viajar com milhas aéreas de graça? Esse é um termo que a gente às vezes não usa tanto, né, de graça, porque a gente tem custo em tudo nessa vida, né? Então a gente tem o nosso custo de tempo, financeiro, outros investimentos, né? E o termo de graça, às vezes, as pessoas usam muito para tentar vender um curso. Então, eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar sobre milhas aqui. Quer viajar de graça? Quer viajar de graça. É o anúncio. O pessoal faz um anúncio lá do Instagram, impulsiona, e a primeira coisa que eles falam é: quer viajar de graça? Você está perdendo seus benefícios para viajar de graça. E aí, milhas ficou muito associado a isso, a viajar de graça. Existe possibilidade de viajar de graça? Existe, né? Só que é um pouco mais difícil, porque aí, assim, a gente precisa... Aquele outro termo que o pessoal também acha, né? Que a gente só consegue viajar com milhas se a gente gastar muito, se a gente for rico. E isso não acontece de fato, né? Então, quem gasta muito, sim. Às vezes viaja de graça porque tem muito mais benefícios que a gente. A gente, né, que bota aí quem gasta, sei lá, vamos botar um limite de R$5.000 por fatura, até 5 mil, que também já é alto para muita gente. Às vezes, essas pessoas não acumulam milhas suficientes para a família viajar todo ano internacional ou viajar, sei lá, 4 ou 5 pessoas nacional. Então, a gente tem que recorrer a outras formas, além do cartão de crédito, para a gente melhorar isso, pelo menos, né, de viajar de graça, né, ou então minimizar os custos que a gente tem com a passagem, né, porque eles geralmente são os maiores custos da viagem, e a gente consegue sim viajar de graça, mas depende.
Você falou no começo sobre muitas pessoas, inclusive eu já fui muito enganada nesses cursos de Instagram. Ai, quer dinheiro fácil? Não quer, você não precisa aparecer, você não precisa fazer Sim. nada. E eu sou aquela pessoa que eu cansei de ver videoaulas. Ai, acompanha a nossa imersão gratuita, você vai saber tudo. Aí chega no 3 final, aulas. você descobre que você não sabe nada e que você tem que pagar. Mas eu nunca fiz nada sobre milhas. Eu acompanho bastante seu conteúdo, que é muito completo. Mas você tem um curso também sobre milhas. Como se chama esse curso? Explain. Explicando milhas aéreas. Olha só, Explain. O pessoal aqui é muito chique. E como que funciona esse curso? Esse curso, na verdade, ele é uma mentoria. A gente está no processo da gravação da Explain versão curso, né? Mas a mentoria hoje, eu faço uma mentoria com acompanhamento. Porque qual é o problema de um curso hoje em dia? Que a gente tem um exagero de infoprodução, né? A gente tem cursos para tudo, desde ensino bíblico até outros conteúdos. A gente tem muito infoproduto disponível hoje em dia. E qual é o problema de um curso na grande maioria das vezes? Muitas vezes a gente compra, não sei se você já chegou a comprar um curso e nunca assistiu? Já. Vários. Acontece com muita gente, né? Então, o problema de um curso hoje em dia é que, às vezes, ele não é tão direto ao ponto, deixa muita coisa que a gente não precisa disponível e a gente se perde, ou então não utiliza, acaba não vendo, para na metade. E o que eu comecei fazendo, né, foi diferente, foi uma mentoria. A mentoria, ela é muito mais prática e personalizada, por quê? Eu mando para as pessoas um formulário antes, então vai ter um formulário lá, Aline, por exemplo, e você vai preencher com a sua renda, com seus gastos, quais cartões de crédito você já tem disponível, se tem algum banco que você tem um relacionamento um pouco melhor, se você tem um limite de crédito que seja melhor em alguma instituição, e a gente vai trabalhar com todas as suas possibilidades. Então, às vezes, num curso, a gente não enxerga possibilidades e fica naquela teoria que só quem gasta muito, quem é rico, viaja com milhas. E na mentoria, a gente consegue personalizar para o conteúdo ser realmente aplicado na sua vida. E aí, na Mentoria Explain, eu faço um acompanhamento de 6 meses das pessoas, né? E esse acompanhamento de 6 meses, a gente tem 3 encontros ao vivo, né? Uma chamada ao vivo. E aí, elas duram em torno de 4 a 1 hora, né? Depende, a primeira é mais longa, porque a gente aprende sobre os conteúdos mais técnicos, tudo. E a gente faz muita coisa na prática durante esses 6 meses. Então, a Mentoria Explain, ela é muito personalizada e para todos os meus clientes, com exceção dos recentes que fizeram no último mês, né, que ainda não conseguiram ter retorno porque está recente, ainda a gente está trabalhando, né, e tem um trabalho de 3, 4 meses para conseguir começar a ver os retornos, né, e às vezes para viajar um pouco mais, mas assim, com exceção dos últimos 1 mês ou 2, todos os outros clientes viajaram, ou venderam milhas, ou recuperaram dinheiro de outras formas, mas ninguém teve problema na mentoria e falar assim, não gostei, não consegui, né? Diferente de um curso que às vezes a aprovação não seria tão baixa. Então eu comecei com mentoria justamente por isso, para ter uma prova social maior, né? E ver que realmente dava certo. E eu pego muita gente que já fez um curso e às vezes não teve um retorno. Saber aplicar também, né? Exatamente. Porque o curso fica ali como uma espécie de caminho, né? Mas não ser o caminho personalizado. Você tem que pegar, refletir, entender e personalizar para você. A mentoria já te dá mastigado. Porque, na verdade, eu não entendo muito de milhas, mas não tem uma forma de bolo, porque vai depender muito dos seus gastos, do seu cartão, dos benefícios que você tem, pra onde você quer ir, a quantidade de pessoas que tem na sua família. Então, isso é muito específico, né? E esse acompanhamento que você faz durante e depois do curso é essencial. Sim. E fora isso, você também faz tipo a gestão da viagem, né? Como isso. que... Eu tenho vários serviços, né? A Mentoria Explain, ela é mais interessante para quem não conhece nada de milhas, né? Eu acredito que muita gente não conhece ainda, acho que 95% das pessoas não conhecem sobre milhas. A mentoria, ela é muito legal porque eu consigo pegar a pessoa do zero, que não sabe nada de milhas. Você, por exemplo, que não sabe nada de milhas. Em 6 meses você vai conseguir um conhecimento que vai dar para você usar na sua vida e vai fazer várias viagens, vai conseguir replicar, né? Esse acompanhamento de 6 meses, eles não param nesses 6 meses, você vai poder replicar sempre, né? E o que acontece é que nos cursos a gente não consegue replicar, né? Mas a mentoria dá uma coisa do zero para você e você vai até o avançado, né? Intermediário e avançado, depende muito do estímulo que a pessoa quer. Mas é justamente isso, já vai totalmente mastigado pra você. E aí, se a pessoa, por exemplo, já tem uma formação em milhas, mas gostaria de te contratar para você fazer o gerenciamento da viagem dela, você também tem esse serviço? Eu faço roteirização e faço também a gestão. A gestão é geralmente para quem não tem tempo. Aí essa gestão eu recomendo geralmente para quem gasta bem mais e não tem tempo mesmo.
E é uma gestão que eu faço tudo pra pessoa. Emissões de voos, reserva de hotéis, Ou às vezes uma pessoa restaurantes. que não faz ideia do que Também, fazer, né? também tem essas. Tem aquelas que passam os perrengues e ligam assim, pelo amor de Deus, me socorre, sou 10 eu. horas da manhã. É, A gente vai contar essa história. acorda ele, pelo amor de Deus, me socorre. Porque o pobre, gente, o pobre não viaja muito. É a primeira vez que viaja, passa esse tipo de perrengue. Mas é muito importante você ter o curso para que você não passe esse perrengue, né? Porque a gente quer viajar, não conhece os nossos direitos, nem os nossos deveres, né? Dos nossos benefícios, Sim. né? Por exemplo, eu, nessa viagem que eu fiz, eu tive um perrengue na volta, mas na ida, graças à orientação do Paulo, eu consegui descobrir que eu tinha acesso à sala VIP, que eu poderia entrar lá, comer gratuitamente, desfrutar de todo um desconforto, porque aqueles banquinhos ali não tem conforto nenhum, né? Mas todo o conforto que a sala VIP me dava, né? E eles realmente têm bastante comida, salgadinhos, sucos, refrigerantes, enfim. Que eu não sabia que eu tinha esse direito. E eu não precisei pagar R$1 por isso. Só porque eu tinha um cartão de crédito com a bandeira Visa, por Deixou de exemplo. pagar R$20 na coxinha do aeroporto, né? E comi coxinha de graça. Eu falei, eu vou comer tudo que eu tenho direito. E, Paulo, qual é a sua formação? A minha formação, eu tenho três diplomas, na verdade. Assim que eu saí da escola, eu já fui direto pra faculdade, né? Queria muito fazer economia. Uhum. Antes de tudo, eu queria fazer arquitetura. Aí fiz algumas aulas experimentais e você fez engenharia, né? Então, você teve geometria analítica? Sim. Foi essa aula que eu desisti de arquitetura. Eu te entendo. Eu fiz uma semana de arquitetura e experimental, né? Porque eu tinha, na verdade, ganhado bolsa para economia, que era a primeira opção. Arquitetura a segunda e não abriu turma de economia. Então eu falei, vou testar arquitetura, que era a segunda opção. Fiz uma semana, falei, não dá pra mim, não é a arquitetura que eu quero. Aí transferi minha bolsa para outra universidade, né, que tinha economia, e aí fiz economia como primeira formação. E aí, ao decorrer do curso, né, eu vi que tinha muita coisa que era interessante também de administração, então eu fiz bititulação, né. Me formei em economia, aí estendi um pouco, fiquei mais 1 ano e meio na faculdade, e aí peguei o de administração também, porque tinha muitas matérias em comuns, né. Uhum. E aí fiz uma pós-graduação em marketing digital, quando comecei aqui a mexer com milhas, né. Primeiro eu sempre levei como um hobby, né, uma renda extra, né, mexia assim, final de semana, com milhas, aí começou muita gente me perguntar, amigos, tal, não sei o que, comecei a ensinar de graça, né, fui treinando e tal, só que eu falei, não, agora que eu tô vendo que tá muita gente tendo retorno, eu preciso, sempre foi meu espírito empreender, né, aí eu falei, não, preciso de alguma forma monetizar isso, aí foi quando eu comecei a mentoria, e foi a mentoria Explain que agora é a minha principal fonte de renda. E quem quer te conhecer teu trabalho, como que tá a sua rede social para o pessoal seguir? Tá, @milhas_.paulopietrowski, Paulo com 2 L's. Isso, então procure lá, porque lá tem conteúdo e lá também tem o link para poder acessar seu curso, certo? Exatamente, a nossa mentoria. Exatamente. Então vamos para conhecer mais um pouco do mundo das milhas, porque eu particularmente conheço pouco. Devido só ao que você produz ali de conteúdo nas redes sociais, eu já me inscrevi na Livelo, por exemplo, que era, né, um sistema que eu desconhecia. Tá totalmente leiga. Você que está me assistindo, você deve fazer parte desse time. Não é possível que eu tô sozinha. Alguém aqui nessa sala sabia disso ou só eu? Tu sabia, tá escrito? Olha aí, tá vendo? Nossa, só eu, então. Acumula? Não acumula. Olha, a gente vai ter que desmistificar isso aí. Então a gente, enfim, né? Mas assim, agora a gente vai começar a entender um pouco mais. E uma das questões, né? Então a gente acha que pode viajar de graça, mas não pode. E como que a gente consegue acumular milhas? O que faz as pessoas perderem suas milhas, seus direitos? Tem muita gente que troca, às vezes, os benefícios por cashback, achando que vai dar muito mais retorno e não dá. Sim. Então, os erros que a gente comete nessa vida de milheiro? Olha, existem vários erros, né? Mas o principal erro, eu acho que é aquela pessoa que já conseguiu milhas, já ganhou lá no seu... Geralmente, quem não conhece nada sobre milhas, ganha milhas somente de uma fonte, que é cartão de crédito. Agora, quem conhece um pouquinho, vai ganhar de compras bonificadas, né? Vai ganhar nas hospedagens, vai ganhar em vários meios que a gente tem além do cartão de crédito. Mas, geralmente, eu acho que o pior erro é para quem tem um cartão de crédito, já acumula pontos, né? Pelo menos um pouco. E esse acúmulo, né, que é tão sofrido e tão difícil porque o cartão de crédito te dá poucos pontos, não é a principal fonte que a gente recomenda para você ter um acúmulo orgânico, um acúmulo passivo, né, que é aquele acúmulo de graça, não é a principal fonte, não é a que a gente mais recomenda. E aí essas pessoas sofrem tanto para acumular
E na hora de emitir um voo, emite um voo ruim, né, que não compensa, que não é numa tarifa que seja específica de milhas, porque a gente tem a diferença também de tarifa pagante para tarifa award, que é uma tarifa específica em milhas, e aí o nosso trabalho é muito mais em achar essas tarifas e conseguir emitir bons voos. Outro problema também, igual você citou, cashback na fatura, por exemplo, né, tem muitas instituições que colocam lá disponível resgate 10 mil pontos livelos por, sei lá, R$220, né? E às vezes as pessoas não têm noção que esses mesmos 10 mil pontos, se a gente transferisse da forma correta, vendesse posteriormente, poderia dar lá, sei lá, 350, R$400, né? Então, às vezes, a gente acha que está tendo um benefício porque as instituições estão nos pagando, dando um cashback ou dando um saldo na fatura que a gente acha interessante, mas na verdade a gente tem uma possibilidade muito maior do que aquilo que a gente vê. Então, acho que entre os principais erros são esses. Trocar por produtos, né, trocar por cashback, emitir um voo numa tarifa incorreta. Então, acho que esses são os principais erros que a gente tem que aprender a evitar, porque a gente já tá com a faca e o queijo na mão, né, já tá com as milhas acumuladas, e a gente só falta fazer a coisa certa com elas, e a gente acaba estragando ali no final. E o querer das empresas é Que a gente não usa. enganar o cliente, não é nem enganar. Ele não passa esse benefício. Você vai saber, você vai conhecer esse benefício se você estudar sobre, se você fizer um curso, se você se aprofundar sobre o assunto. Eles não te preparam. Mas não é uma coisa que eles chegam, olha, tá aqui, agora que você adquiriu esse cartão, você tem direito a isso, e eles não falam. Então, às vezes, a pessoa pontua e não sabe, ou gasta muito num cartão e não sabe como pontuar, ou às vezes tem um cartão que nem pontua, que é o meu caso, por exemplo, meu banco é péssimo para não ganho milhas, eu ganho um tipo de ponto que só pode ser usado lá na empresa. Então, assim, eu fico, como assim, gente? A gente não tem esses benefícios, a gente não tem esse conhecimento. Exatamente. Né? Então, assim, o pessoal fica perdido, né? Eu acho que eu, como leiga, meu principal erro é não procurar conhecer sobre o assunto e sobre esse benefício, porque a gente não entende que isso é um benefício. E tem muita gente que deixa de viajar de avião porque, é caro. Sim. Né? O custo da passagem, geralmente, dentro de um roteiro, né, de um script de viagem, geralmente é o principal gasto, né? É o que impede, às vezes, muita gente de viajar. Quando a gente emite a passagem, a gente dá um jeito de fazer as outras coisas, né? Então, a limitação que as pessoas têm é justamente é a passagem, né? E muita gente, igual você falou, tem um cartão que não pontua, ou tem um cartão que pontua e não sabe. Nossa, esse problema acho que é maior ainda, né? O que a gente tem que entender de forma geral é que cartão é muito bom, é ótimo, né? A gente tem que usar com consciência, claro, todos os poréns que até o último convidado falou, né? De gestão financeira. Então, você tem que lidar com muito cuidado com o cartão de crédito e tem que aproveitar os benefícios deles, né? Então, o cartão de crédito, ele te dá milhas, é muito interessante, né? Mas os benefícios que o cartão de crédito te dá, independente de milhas, é maravilhoso, né? Muita gente não sabe, mas o cartão mais básico que tem na carteira aí, até o Nubank da vida, né? Que as pessoas usam bastante, te dá benefício como garantia estendida original de um produto que você comprou. Se você foi furtado, roubado, se você teve um produto que quebrou, sei lá, assim que saiu da loja, você tem uma garantia simplesmente por ter comprado com aquele cartão. Então, os cartões de crédito hoje em dia são muito mais sobre benefícios do que milhas de fato. O seu cartão, por exemplo, né, explanando o seu cartão, um Tudo Azul Visa Infinity, ele tem benefícios que são muito interessantes, por exemplo, para você comprar um voo, né, na tarifa econômica, e você ganha um upgrade para executiva, né, dependendo da meta de gastos que você tem lá. Então, são cartões muito mais interessantes a partir da ótica de benefício do que a de acúmulo de milhas de fato. Esses benefícios, quando um ser humano normal como nós, que não tem esse nível de conhecimento adquire, a gente não tem, né, noção, não apenas para voos, né, não apenas para milhas, mas, por exemplo, essa compra bonificada. Como que funciona isso? Eu fui descobrir isso depois que eu já tinha comprado muitas coisas. Muitas coisas. As compras bonificadas, elas são com programas de fidelidade, né? Como você falou da Livelo, né? É um programa de fidelidade que é uma parceria do Banco do Bradesco com o Banco do Brasil. Esses dois bancos têm um programa de fidelidade e não é o único que existe. Então, a gente tem programas de fidelidade, por exemplo, do Santander, que é o Esfera, tem do Banco BRB, tem do Itaú, né? Então, a gente tem vários programas de fidelidade. Geralmente, os dois principais que a gente usa para compras bonificadas são Esfera e Livelo, ou seja, do Santander e do Banco do Brasil com o Bradesco. São os dois principais programas de fidelidade quando a gente fala de compras bonificadas. E o que são compras bonificadas de fato? Essa é a parte que muita gente não sabe, que dá pra gente acumular milhas mesmo sem cartão.
A gente não vai acumular milhas, por exemplo, sem gastar. Milhas são realmente um retorno de parte do que a gente gasta, né? A gente tem que pensar, se eu já tô gastando e não tô ganhando nada em troca, melhor eu gastar e ganhar Pelo alguma menos coisa. ganhar alguma coisa. E aí, justamente nessa ótica que surgem os programas de fidelidade. Eles têm parcerias, por exemplo, a Livelo tem parceria com mais de 150 lojas, eu acho. E nessas lojas, né, a gente tem a possibilidade de comprar produtos, não precisa usar cartão de crédito, você pode pagar até no Pix, se você pagar no cartão de crédito melhor. Você acumula dobrado, né, você acumula do cartão e do programa. E na Livelo, por exemplo, a gente tem parceria com a Casas Bahia. Sei lá, qual o último eletrodoméstico que você comprou? Eu comprei uma geladeira lá pra quadra. Você pagou mais ou menos uns 3 mil, 4? Uns 4 mil. Perfeito. Ó, uma compra que a Aline não bonificou, por exemplo, dá uns 4 mil reais, né? A Casas Bahia, o Extra, Ponto Não, essa Frio. eu bonifiquei, porque Essa eu você sabia, bonificou? Olha que meu maravilha. amigo. Essa eu bonifiquei, mas as anteriores não, essa foi a primeira. 5 pontos pro real, 4, 3... 4 A Aline já pontos. ganhou muito dinheiro aí Já nessa ganhei compra, porque uns ela pontinhos na descobriu. Livelo ali. Olha aí, maravilha. Mas o que muita gente não sabe é isso. Vai comprar uma geladeira de 4 mil reais e deixou de pontuar. Então você ganha 4 pontos de Livelo por real, você vai ter ganhado mais ou menos 16 mil pontos, né? Esses 16 mil pontos da Livelo a gente ainda consegue transferir para uma companhia aérea, né? Que a gente não vai usar na Livelo, a gente vai transferir para uma companhia aérea. Nessa transferência, a gente ainda consegue multiplicar esses pontos. Então, esses 16 mil pontos, por exemplo, da Livelo, a gente consegue transferir para Smiles, para Azul, para Latam e ganhar uma porcentagem de bônus em cima. O máximo que a gente ganha seria uns 100%, por exemplo, na Smiles e na Azul, tá um pouco mais escasso, mas é possível. Então, esses seus 16 mil pontos podem se tornar 32 mil milhas, 30 mil milhas, 20 mil milhas, né? A depender da bonificação. E eles valem. Então, vamos supor que você transfira para Smiles com 100% de bônus, uns 90, né? Que seja. Chegou lá 30 mil milhas na Smiles, né? Essas 30 mil milhas, né, na Smiles, elas vão valer em torno de uns 300, 400 reais. Então, já é um cashback que você teve, né, de quase 10% na sua compra de 4 mil. Né? Então, as compras bonificadas, elas são muito interessantes porque a gente normalmente consegue pontuar. Eles mandam, quando você troca por cashback, eles dão 5% da compra. Menos que isso, às vezes. Né? Então, assim, você fala, vou trocar por cashback, mas não vai, querido, você não vai. Porque, assim, não compensa, né? Às vezes você acha que compensa e não compensa. Eu, por exemplo, eu não vou viajar de avião tão cedo. Traumatizada eu tô. Mas eu tô deixando lá, tá acumulando. Sim. Mas eu me senti no auge. Falei assim, nossa, consegui juntar ali uns pontinhos. Né? Porque o que acontece? De uma forma, assim, pra gente que não entende. Cada R$1 que você gasta, você ganha 4 pontos. Então, imagina você comprar um negócio de R$100, você vai ganhar 400 pontos. Exatamente. Né? Esses pontos vão ficar lá. Aí você vai juntando, aí saiu uma promoção, né? Em alguma dessas companhias, você consegue usar esses pontos, transferir, converter para milhas. Se não conseguir custear a passagem inteira, pelo menos dá um desconto. Com certeza. E ainda, quando compra com milhas, em alguns lugares tem algum tipo de benefício também, dá algum benefício? Tipo, comprei em milhas, você ganha alguma coisa? Não. Depende, né? Quando a gente fala da emissão em milhas das tarifas Award, que eu falei lá no começo, que são tarifas específicas, por exemplo, para emissão em milhas, aí sim a gente pode ter, às vezes, algum benefício diferencial, né? Eu acho que o maior benefício, às vezes, de milhas são para você emitir executivas, né? Então, aquelas passagens, né? Que todo mundo fala, meu Deus do céu, sonho. Nunca vou... Eu é realidade. Viajar de avião. Exatamente. Eu creio. E aí, acho que o maior benefício das milhas são referente a isso. Como a gente tem essas tarifas especiais para milhas, às vezes a gente consegue voos muito melhores dos seus convencionais num valor ok, num valor bom. Então, vou dar exemplo. Eu fui para a Argentina em um voo que custava aproximadamente 14 mil reais. Eu não pagaria 14 mil reais em voo, nunca. Mas com 100 mil milhas da Smiles, né, que é o programa de fidelidade da Gol, eu consegui comprando um telefone, eu emiti esse voo. Se eu fosse comprar essas milhas, né, a gente tem que ter noção também que dá para comprar milhas e vale a pena, esse voo de 14 mil reais eu teria pago, né, R$1.600 as milhas, mais R$400 de taxa, ou seja, R$2.000. Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu não tivesse milhas grátis, né, milhas que foram provenientes de compras bonificadas ou do cartão de crédito, mesmo que eu não tivesse, fosse comprar, esse voo me sairia de 14 mil por R$2.000, né, em uma executiva. Então a gente sempre tem que olhar com uma ótica diferente, porque o benefício das milhas é realmente esse, você atingir voos que normalmente você não conseguiria pagando. Porque é muito caro, geralmente tem executiva aí de 80 mil reais, né? Então,
a gente consegue atingir essas executivas com essas tarifas especiais. É um pouco mais difícil, mas é totalmente possível. E no caso, pro acúmulo de milhas, né? Então, a gente tem a opção de compras de acúmulo de milhas pelo cartão de crédito e por compras bonificadas. Se uma pessoa não tem um cartão de crédito, o único mecanismo que ela tem de acumular milhas seria só com compras bonificadas ou tem outra forma? Não só compras bonificadas, a gente tem também, além das compras bonificadas, às vezes se você comprou um voo, você tem direito a receber parte daquele voo em milhas. Se você vai fazer uma reserva de hotel, você pode ganhar, né, no mesmo modelo de compras bonificadas. Você pode andar de Uber e ganhar milhas, então para quem anda muito de Uber, aí você ganha milhas somente por andar de Uber. Existe essa possibilidade. Então, a gente a gente tem a parceria da Smiles com a Uber, que a gente ganha 2 a 3 mil milhas por real gasto, né? Depende da campanha e depende se você é clube ou não. Já chegou até mais. E a gente teve hoje a entrada na Livelo da Uber. Então, você pode comprar gift cards lá, por exemplo, e você vai pontuar andando de Uber. E às vezes a gente vê assim, vou ganhar 1 ponto por real. O cartão geralmente dá 0,4 por real, 0,5, né? Porque é ligado ao dólar. Então, o cartão te dá, sei lá, 2 pontos por dólar gasto, né? Então, se a gente normalmente é por dólar, viu? A gente não é por real, perdão, deixa eu corrigir. É por dólar. Não, por dólar nos cartões. Nas compras bonificadas é por real, você tá correta. Sim. Tá. Tá. Então, muita gente às vezes vê assim, vou ganhar só 1 ponto, mas meu cartão dá 2. Uhum. Mas o cartão dá por dólar e a compra bonificada te dá por real. Então, a sua geladeira, por exemplo, foram 4 pontos para cada real gasto, né? Uhum. Então, se você fosse considerar só os pontos do cartão, você ia ganhar 2 pontos para cada 6 reais que você gasta. Uhum. Então, olha já a diferença que te dá por ser uma compra bonificada e o cartão de crédito. Os seus 16 mil pontos da geladeira, por exemplo, quanto tempo você demora? Quanto você tem que gastar no seu cartão de crédito para você conseguir 16 mil pontos, né? Lá na Azul. Muito mais do que 4 mil reais. E assim, o cartão principal que eu uso nem é da Azul. Ele é novo, já peguei ranço da Azul, mas... Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Hoje em dia, os bancos que bonificam mais os clientes são bancos físicos, né? Que seria Itaú e Santander, se eu não estou enganada. Né? Tem o BRB também, ele é um pouco desconhecido. O BRB ele tem o melhor cartão aí do Brasil, tanto em benefícios quanto em acúmulo, mas ele é um banco meio desconhecido. É lá de Brasília, né? O Banco de Brasília. E eu já tive problema com ele também, então é um cartão que eu falo assim, ele pontua bem e tal, mas eu acho que só vale a pena pra quem tem uma renda muito alta e fala assim, vou me sacrificar pra botar aqui um tanto de investimento, consigo o cartão. Mas de forma geral, os cartões convencionais que a gente consegue acesso facilmente, que eu tenho, que eu recomendo pra maioria dos meus clientes, são Santander e Itaú, são realmente... E aí, a nossa era, ela quase não usa Santander e Itaú. A gente é muito dos bancos digitais, né? Sim. A maioria das pessoas, quem não tem um Nubank e quem não tem um Inter, você é de outra era. Você tá de sim. outro nível de galera, de idade. Nesses bancos digitais, quais que pontuam melhor, né? Que apresentam. Por exemplo, eu sei que o Inter não tem, pelo menos o meu, né? Tá vendo, então? Eu não sabia. Mas a pontuação dele é baixa. Mas desses digitais, qual que você acha que é o melhor pra gente pontuar? Olha, eu nunca recomendo bancos digitais pra quem não já tenha conta. Então, geralmente, quando eu pego alguns clientes que já tem conta no Inter, no Nubank, no C6, né? E às vezes eu falo, você vai centralizar seus gastos em um. Qual o principal benefício de um cartão? De todos? É o limite. Uhum. Pra gente é o limite. A gente vai fazer uma compra parcelada, a gente vai ter um rotativo ali, né? Um rotativo não, um capital de giro, né? E aí o cartão de crédito é muito interessante na parte de limite. Então eu sempre falo assim, você vai conseguir outro cartão melhor? Você vai, mas não cancela esse já de cara. Então às vezes a pessoa tem um Nubank e vai fazer uma compra bonificada, vai ganhar lá os seus pontos e pode manter o Nubank enquanto você não consegue algum cartão melhor. Dos bancos digitais em si, né? O Inter pontua, ele realmente pontua pouco, né? Mas pontua, né? No Interloop. Só que ele é um pouco limitado. A gente só consegue transferir para Azul. E você não quer Azul. Mas Azul, vai entrar Smiles aí em breve, né? No Inter. Mas existe a possibilidade de pontuar. Agora, o melhor cartão que eu sempre vejo, né? Nessas instituições financeiras digitais é o C6 Bank. O C6 Bank, ele tem o C6 Carbon, né? Que é tipo o Black da C6. Não é difícil de conseguir. A gente tem que tirar esse mito de que cartão Black é muito difícil.
Eu consegui cartão Black lá no comecinho do mundo das milhas, quando eu ganhava um salário mínimo, né? E com o salário mínimo eu já consegui um cartão Black, porque é muito mais fácil o acesso Então hoje tem em dia. alguns bancos que eles têm, você tem que investir tantos mil por um cartão Não. Black, pagar taxas absurdas, Sim. enfim. Eu não sabia dessa do C6. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? O C6 ele ainda é chatinho porque a gente precisa atingir um limite mínimo lá neles, né? Acho que de 10 mil, se não me engano. E você vai conseguir pedir o upgrade para um cartão Black. Aí sim, tem algumas metas que você precisa bater e tal, anuidade. Mas mesmo na versão mais básica, tem planos de aceleradores de pontos que você tem que fazer as contas para ver se vale a pena para você. Mas fora dos bancos tradicionais, né? Santander, Itaú, outros bancos, entre os digitais eu acho que um cartão legal para você tentar construir um limite, para você começar a entender sobre milhas, né? E claro, sempre analisa os seus gastos, né? Se vai se pagar a anuidade, se a anuidade tem uma meta de isenção. Então, muitas vezes a gente pega um cartão de crédito com uma anuidade alta e a gente vai pontuar e a gente acha que ele vai se pagar. Eu sempre recomendo os cartões que têm meta de isenção. Então, por exemplo, um cartão de entrada que eu recomendaria hoje seria... De entrada não, intermediário, vai. O Santander Elite, né? Ele é um cartão do Santander, fácil de você conseguir. E você gastando R$2.000 por fatura, ele não vai te cobrar nada. A gente sabe que a gente vai gastar R$2.000 muito fácil hoje num casal, um filho, alguma coisa assim, né? Então, é muito fácil de você atingir R$2.000 por fatura. Agora, não quero gastar 2.000, não gasto 2.000, né? Eu tô considerando não só as compras que as pessoas fazem, né? De eletros, essas coisas, né? Que geralmente a gente passa um cartão e o resto a gente paga à vista, né? Coloca todos os gastos que são possíveis para você. Comprou uma água, no começo eu tinha vergonha, falava assim, eu pagar uma água no crédito. Hoje em dia, pago tudo no crédito. Então, vê os gastos, o potencial de gastos que você tem, né? Vê se você consegue bater essa meta de isenção. E aí, um cartão de intermediário, entrada, né, que eu recomendaria é o Elite, porque com R$2.000 por fatura, você não vai pagar nada de unidade e vai ganhar os benefícios dele, né? Inclusive, uma das dicas que o Elder deu aqui pra gente é tentar centralizar esses gastos para que você tenha controle. Exatamente. Então, se você consegue... Porque, às vezes, você tem 3 cartões de crédito e aí você sai gastando nos 3, no final do mês você se descontrola financeiramente, você tem 3 faturas fora as outras coisas que você tem que pagar no dinheiro. Então, se você conseguir centralizar tudo num cartão só e colocar suas despesas, né, como às vezes você consegue pagar água pelo cartão de crédito, a luz no cartão de crédito, mas não é pra você pagar no cartão de crédito e gastar o dinheiro, tá? Exatamente. É pra você centralizar os gastos, porque aí, consequentemente, porque se você fizer isso, enquanto você paga as suas contas, você ainda recebe o rendimento do seu dinheiro paradinho lá. O rendimento do lá. dinheiro que você tá pagando. Então, a gente tem que ser sábio, meus irmãos. Exatamente. Tem que ser sábio pra gente não perder os benefícios. E desses cartões que você... desses cartões, desses bancos, quais os que oferecem os melhores benefícios? Isso é tudo do ponto de vista personalizado, né? Porque é muito difícil falar qual é o melhor cartão, porque pra mim pode ser diferente do que é pra você. Então, existem cartões diferentes pro seu nível de gastos, existem cartões diferentes pros seus objetivos. Então, o cartão azul, acho que eu já até comentei pra ti, né? Que é interessante pra quem quer ir pra Orlando, pra Paris ou pra Madrid. Eu quero, senhor. Eu não tenho dinheiro. Mas eu quero. Né? Então, eu sempre falo, tem cartões nichados, né? Então, por exemplo, eu usava antes o meu cartão do Santander, que me dava 2,5 pontos por dólar gasto. Era um cartão ok, bom, tal, não sei o quê. Só que o principal ponto turístico do mundo é Paris. E aí eu falei, não, tenho que começar a me planejar pra daqui 1 ano e meio, 2 anos... conseguir, né, fazer essa viagem. E qual o benefício que o cartão da Azul dá? Upgrade de cabine. Eu compro um voo de econômica, né, emito um voo de econômica e a gente ganha upgrade para executivo. Então é um voo que você paga, sei lá, 3.000 e você vai viajar num voo de 20, né? Então a gente tem que sempre olhar para a ótica dos benefícios. Então, quando você for contratar um cartão, você vai olhar lá, consigo bater a meta de gastos? Sei lá, a meta de gastos é R$1.000. Eu preciso gastar R$1.000 para eles isentarem a anuidade e não cobrar. Às vezes a anuidade é barata, sei lá, R$30, R$40, mas é uma coisa que às vezes não compensa a gente pagar somente para ter milhas, né? Às vezes as milhas que a gente consegue daquele cartão de crédito, gastando uma fatura, não paga nem a anuidade, então não vale a pena. Então, primeiro, consigo bater a meta de gastos? Ok. É de uma bandeira que eu gosto. Então, dentro da bandeira da Visa, a gente tem Visa Gold, Platinum, Infinity. Da Mastercard, a gente tem Gold, Platinum e Black. E aí, é interessante ver a bandeira porque tem aqueles benefícios que eu mencionei no começo. A gente consegue uma compra protegida. Então, os benefícios da bandeira são em relação a isso, né? Uma compra protegida seria
você foi furtado, roubado, teve uma quebra acidental... Aqui no Guarujá, graças a Deus, não acontece Não isso. acontece. Graças a Deus. Muito difícil, eu acho que esse benefício ninguém usa. Não vai precisar aqui. Brincadeira à parte, nunca precisei usar de roubo e furto. Graças a Deus. Mas de quebra acidental, né, já aconteceu de eu quebrar a tela de um telefone, eles cobriram, né? Garantia estendida original. Olha que eu tô pensando no povo indo procurar os seus cartões pra ver o que tem de benefício aí. E existe todo mundo que tem um cartão na carteira de crédito tem o benefício e não sabe, né? De compra protegida ou garantia estendida. Então você comprou um telefone, um computador, alguma coisa, né? Uma geladeira. Deu um ano, a gente sabe que a gente tem aquela coisa. Deu um ano da garantia, a garantia acabou. Acabou a garantia hoje, amanhã quebra. Exatamente. O seu cartão te respalda contra isso. Para isso, tem que emitir o bilhete primeiro, né? Antes de fazer a compra, você vai lá no site da Mastercard, vai lá no site da Visa, vai clicar lá em garantia estendida original, vai gerar o bilhete. Aquele bilhete é sua apólice de seguro. É a mesma que quando você vai fazer a compra lá no Carrefour, você sai com 5 folhas. Assim, você quer seguro adicional? Você quer não sei o quê? Você quer não sei o quê? Exatamente. Não quero porque meu cartão já me dá. Né? Então, olha você só, consegue a gente tá ter... pagando 2 vezes o serviço. Tá pagando 2 vezes Meu Deus, sem como o precisar. brasileiro é enganado. Exatamente. O sistema. Exatamente. O sistema engana o brasileiro. Então, a gente tem vários benefícios aí na carteira que a gente não sabe das possibilidades, né? Quanta gente já não comprou alguma coisa, sei lá, um telefone, na primeira semana caiu, quebrou a tela? Você tá respaldado. Aconteceu com você? Cara, aconteceu. Você acredita? Gente, eu comprei na época, 2023, eu comprei o S23, né? Que era a entrada da Samsung. Eu nunca tinha comprado telefone caro na minha vida. E a Lucas compra, porque eu precisava do celular pra filmar, né? Pra tirar foto, filmar e tal, porque eu tava vendendo doces e bolo na época. E a imagem do meu celular era péssima. E eu comprei com 5 dias. A chave do carro caiu, eu agachei pra pegar a chave do carro. O celular caiu com a tela, assim, ó. Nossa, que da hora. Aí eu falei, eu não quero nem olhar. E, gente, foi de uma altura, assim, sei lá, de 40 centímetros. Eu tinha agachado pra pegar. Foi na rua? Foi na rua. Ele caiu em cima de uma pedra. Quando eu virei, a tela dele trincou. Fez uma bolinha bem no meio, assim. Fazia nem uma semana. E eu não sabia que eu poderia ter esse benefício de troca de tela. E aí, o valor que eu paguei, o valor da troca da tela era metade do valor do celular que eu ia pagar ainda, porque eu parcelei. E eu não tinha pago ainda. E eu já tinha que trocar a tela. E eu não sabia que a gente tinha esse benefício. E esse você não precisava nem do bilhete, tá? Se você comprou o cartão de crédito, você já tá respaldada. O bilhete a gente precisa para garantia estendida. Agora, roubo, furto e quebra acidental, você não sabe do benefício, tá sabendo agora. Quebrou aí seu telefone ontem que você comprou semana passada. Você tem o benefício, você não precisa ter emitido bilhete nem nada antes. Pode recorrer que você consegue. Foi roubado, alguma coisa. Isso pra todas as bandeiras não, tem que ver se a sua... Tanto a Visa e a Mastercard, a Elo não me lembro agora se tá oferecendo, mas esses benefícios eram ampliados. Tinha gente abusando, então eles eram umas cortadas em prazos, em valores, né? Então a gente tem limitações, né? Antes a gente tinha um outro seguro que também é muito interessante, que era a proteção de preço. Como é que funcionava a proteção de preço? Você já comprou alguma coisa por um preço e no outro dia achou mais barato? Numa semana depois? Acontece. Você mexe na Black Friday, vai a promoção. E uma semana depois tentando vender os estoques deles, né? É isso. Então, o que acontecia? Acontecia muito, né? Já cheguei a usar, acho que todos os benefícios que eu falo eu usei. E aí, por exemplo, eu comprei um telefone quando eu comecei a trabalhar com milhas, falei, preciso de um telefone bom, tal, não sei o que. É a mesma coisa que você, comprei o primeiro telefone caro, paguei lá R$6.000 no telefone, deu 4 dias, eu vi por 5, ou seja, R$1.000 de diferença. Eu pensei, o quê? Vou cancelar a compra, algo do tipo. Só que os cartões também dão um seguro proteção de preço, que é o quê? Você vai pegar, você vai tirar um print do que você achou mais barato, né? Com a data, tudo bonitinho, valor. Tem que ser nas mesmas especificações, ou seja, tamanho, cor, tudo igualzinho. Uma coisa idêntica. E aí você vai reclamar lá pra Visa ou pra Mastercard e vai falar assim, ó, comprei um produto quinta-feira e hoje, sexta-feira, eu achei mais barato. Quero a devolução da diferença. Eles fazem a devolução da diferença. Mesmo se você não comprar no shop deles. Não, você pode ter comprado em qualquer lugar, né? Então esse telefone, por exemplo, que eu paguei 6 e achei por 5, eu tinha comprado na Casas Bahia e o mais barato eu acho que eu achei no Extra, no Ponto Frio, na Americanas, não lembro. E aí a gente faz essa reclamação, só porque a gente comprou com cartão, eles devolvem a diferença. Antes eles devolviam uma diferença de até R$33.000, né? Então se você comprasse algo muito caro e, sei lá, a diferença fosse de 10, 30 mil, eles te devolveriam. Já tive cliente que comprou um computador caríssimo, assim, de 25 mil, achou depois por 21, devolveram R$4.000.
acontecia muito. Então o que eles fizeram foi cortar um pouco, mas ainda existe. Hoje em dia a gente tem limitações, sei lá, de R$ 500, né? Então você vai conseguir as diferenças limitadas, mas você ainda consegue. Os prazos também mudaram. Essa garantia de roubo, furto, quebra acidental, antes a gente podia ficar por 6 meses aí despreocupado. Se no 5º mês meu celular cai e quebra a tela, eu tinha o respaldo. Fui roubado no 5º mês, fui pro Rio de Janeiro. Né? É, que aqui, graças a Deus, não acontece aqui. Aqui o Guarujá tá muito tranquilo. Não Pode acontece vir aqui, pro Guarujá. Então o pessoal fala, geralmente, muita gente tem com o Rio de Janeiro, né? Já visitei, é muito bonito, muito legal, não aconteceu nada. Mas muita gente fala que o Rio de Janeiro é perigoso. Eu tive cliente que pediu pra fazer seguro de vida pra ir pro Rio de Janeiro. Verdade. E aí, se você é roubado, sei lá, no 5º mês, os cartões te ressarcem, né? Sem problema. Só que esses benefícios, eles foram sendo diminuídos porque o pessoal, às vezes, começou a descobrir, a usar de fato, e eles não querem que a gente use. Então, agora, além das limitações de valores, às vezes tem limitação de prazo. Então, esse benefício que era 6, agora são 3 meses, né? Então, tudo vai sendo alterado. Gente, é um mundo que a gente tá totalmente perdida. A gente não tem noção do que a gente tem de direito. Exatamente. Inclusive, semana retrasada, eu sofri uma tentativa de assassinato. Tá repreendido, senhor. Eu tô brincando, eu confundi as palavras. De assalto. Ai, Não foi aqui, foi lá no Rio de Janeiro. Lá na Dom Pedro do Rio de Janeiro. Assassinato, ela tá perseguida. Ai, senhor, corta, edita. Meu Deus. Não. Uma tentativa de assalto. E aí, quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu fui é procurar um seguro pro meu celular, porque foi Deus que me orientou ali antes de eu sair do carro. O Espírito Santo falou pra mim: não leva seu celular. E eu sempre pago tudo com celular, né? Uhum. E eu senti, não leva seu celular. E eu peguei o cartão físico, que ninguém sabe onde tá os cartão físicos mais, né? Exatamente. E eu deixei o celular no carro e saí com o cartão físico. E se eu tivesse com o celular, eu tinha sido assaltada. Sim. Então, e aí a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no carro que passou, né, o susto do assalto, foi procurar um seguro pro celular. E às vezes eu posso ter um benefício do meu cartão de crédito desse seguro e nem sabia. Nem sabia. Seu celular você comprou recentemente? Tem menos de 3 meses? Foi outubro, novembro? Ah, então já é bom o seguro normal. É. Mas dentro da ótica dos seguros, tudo, né, a gente usa como benefícios complementares, né? Porque não é uma coisa decisiva pra gente escolher, eu quero esse cartão de crédito porque tem esses benefícios. Não. A gente olha primeiro. É um conjunto de coisas, exatamente. A gente olha primeiro os benefícios que a gente tem. Às vezes você quer viajar, sei lá, em alta, Chile, né? Todo mundo quer ir pro Chile. Então, às vezes, compensa eu pegar um cartão da Azul, um cartão da Gol, para acumular milhas para ir pro Chile? Não, né? Compensaria muito mais pegar um da Latam, né? Ou nem pegar um desses cartões, pegar um do banco que você consegue transferir depois para as companhias. Então, a gente pega esses benefícios que a gente comentou agora como complementares, né? Não como decisivos pra gente escolher um cartão. E tudo isso as pessoas conseguem receber na mentoria com você também. Sim, eu tenho um módulo específico da mentoria de benefícios de bandeira, e lá nos benefícios de bandeira a gente fala sobre cada bandeira, né, especificamente, e eu ensino a fazer os cadastros, né, porque a gente tem que fazer o cadastro na Visa, o cadastro na Mastercard, pra gente verificar os benefícios e poder também solicitar, né, às vezes eles demoram um pouco pra reembolsar. Eu tive um incidente que eu comprei em janeiro, né, meu irmão também precisava para trabalhar um drone, e aí paguei caro no drone, bem caro, e aí deu no segundo dia, ninguém sabia pilotar o drone, meu irmão enfiou o drone num poste, quebrou todo, espatifou. Meu Deus. Precisávamos do reembolso, né? E aí a gente entrou lá na Visa, aí faz a solicitação. Quando faz a solicitação, eles te dão 90 dias para aprovar, né? Aí depois dos 90 dias, eles aprovaram lá um reembolso de 13 mil reais, né? Do valor completo. Imagina se tomar um prejuízo de 13 mil reais, né? E aí eles fazem um reembolso completo, tudo. Só que demora um pouco, então... 90 dias para aprovar, mais 30 para pagar, demora, mas vem, né? O seu celular que quebrou, por exemplo, ia demorar, mas você não ia ter um prejuízo aí de 2, 3 mil. Uma hora chega, né? Antes tarde do que nunca. Sim, sim. E pra gente começar a acumular milhas, esses pontos, precisa ter um gasto mínimo? Qual seria esse mínimo que a gente já consegue começar a acumular? O gasto mínimo a gente botava sempre muito limitante antigamente, né? Porque a gente tinha aquilo que eu falei, de achar que só quem é rico acumula, só quem gasta muito acumula, né? Eu não considero que a gente tenha um gasto mínimo, mas às vezes não compensa, igual eu falei, você pedir um cartão
que tem uma meta de gastos de R$10.000, né, na fatura, e você gasta 1.000, você gasta 2.000, 3, que seja, né? E aí você vai pagar por uma anuidade que às vezes é cara, né? Então um cartão que tenha, sei lá, gastos estimados em 20.000, né? Que você precisa bater isso para eliminar a anuidade de R$100 lá, né? Às vezes é incompatível com a renda das pessoas. Agora, você pode começar a acumular hoje, se quiser, com compra bonificada. Não precisa pagar nada, é só benefício. Todo mundo, todo ano, tenho certeza que todo mundo que está assistindo compra um eletro todo ano, ou troca de telefone alguém da família, ou... E é importante que a gente tá falando de eletro, mas eu me lembrei agora, inclusive, de stories seus, a Natura, Boticário, Sim, tudo, Nike, né, roupa, às vezes você vai comprar uma roupa, você vai Tudo. comprar um cosmético, né, tem ali Magazine Luiza, que às vezes você pode comprar até itens pra casa mesmo, de compra. Sim. Então, às vezes a pessoa fica assim, porque eu não quero comprar nada elétrico. Carrefour, pontua. Carrefour Mercado. Carrefour, verdade. Pontua. Então, assim, não é só uma compra grande, igual a gente cita. Geralmente as compras grandes nos dão mais impacto, né? Os elétricos, no smartphone, alguma coisa assim. Mas a gente tem, igual eu falei, andando de Uber, fazendo muitas Nossa, essa do coisas. Uber aí é nova pra mim. Andando de Uber ganha pontos, né? E ganha o dobro que você ganharia pagando só com cartão de crédito. Então a gente tem possibilidades infinitas. Agora eu vou ganhar dinheiro andando contigo, gente. Entendeu? A gente tem muitas possibilidades para quem gasta pouco, para quem gasta muito. Então eu não acho que tenha uma renda mínima ou gasto mínimo, mas o que eu recomendo também é as pessoas não gastarem só para acumular. Acontecia no começo, né? Tá acumulando pontos. Tinha uma coisa que a gente... Tem sempre uma coisa que a gente precisa, que a gente quer, mas a gente não precisa tanto. A gente fala assim, a gente vai esperar um pouco, quero, sei lá, um celular novo. Mas a gente não precisa, às vezes a gente só quer as coisas, né? E aí, às vezes, não a gente pode pagar. E não... O problema é quando pode, mas a gente podia ter guardado também, né? A gente podia ter guardado o dinheiro, né? Às vezes a gente não precisa. E aí, às vezes, a gente vê lá, tá pontuando 5 pontos. Eu já quero mesmo, tá pontuando, eu vou. Então, é um fator a mais, às vezes, pra influenciar a gente a gastar, né? Então, como economista também, eu tenho que falar. Se controle, né? Vê se você realmente precisa. As milhas são um benefício que você pode tirar dos seus gastos, mas não vai gastar somente para ter esse benefício, né? É um estímulo a mais de compra, né? No marketing para eles, né? Nas empresas, é um estímulo a mais para a gente gastar. Então, toma cuidado, gasta com calma, com sabedoria, né? Mas, se precisar, gaste com consciência e tenha os benefícios. É o que a gente até falou aqui. A gente não pode tornar o dinheiro o nosso senhor, né? Não é ele que governar, não é ele governar os gastos, a luxúria e querer gastar e querer... Não, a gente tem que governar sobre as nossas finanças, sobre o nosso dinheiro. E nisso você pode adquirir benefícios que são direitos nossos que às vezes a gente não conhece, né? Principalmente em viagens, porque toda família que viaja, por exemplo, uma vez ao ano, pode se programar, pode ter descontos, pode sair mais barato, às vezes você consegue economizar numa passagem aérea. Viajar mais longe, né? E viajar mais longe. Ou viajar para o mesmo lugar, mas conseguir economizar e comer no restaurante que é referência, né? Ou levar mais alguém, o seu cunhado, que você não queria, você pode... A sogra. A sogra. Né? Às vezes você pode acabar levando alguém, né? E benefício, por exemplo, eu não sabia quando eu adquiri essa viagem que eu fui para Belém, que eu poderia adquirir uma passagem aérea gratuita por fazer parte de um grupo ali, né, da Azul. Ter o Companion Pass, né? Isso. Você tinha um acompanhante totalmente gratuito. Então eu poderia ter pago só a minha passagem e ter conseguido a do Lucas gratuita, ou ter comprado a minha do Lucas e conseguido levar o hotel de graça, mas eu não sabia. Eu fui saber quando? Quando eu tava lá, quando eu já tinha comprado. Né? Você utilizou o Companion Pass nessa viagem de volta que você teve o problema? Não utilizei. Eu só utilizei a raiva ali tratada, com o Espírito Santo ali tratando em mim, porque eu fui crente. Eu tava muito perto do céu, né? Então eu tava mais cristã ali, porque, gente, deu B.O. essa minha última viagem. Eu tava em Belém ainda. Pará. E assim... a importância, eu quero até falar aqui, abrir um parênteses, a importância de você ter alguém que tá gerenciando a sua viagem ou tratando de coisas que você não sabe, um testemunho meu, né? O Paulo, a gente se conhece, né? E ele me fez algumas indicações, me ajudou, né? Nessa viagem, porque era a minha segunda viagem de avião, mas a primeira não foi a gente que comprou, a gente ganhou.
Então, eu não tive acesso a nada. Eu só entrei no avião e voltei pra casa. Essa foi a primeira que a gente gerenciou, assim, né? E aí, na volta, tivemos um problemaço na volta. E eu não sabia pra quem ligar, porque eu que tinha tentado resolver as coisas, né? Então, assim, na ida eu estava aqui na minha terra, tirei algumas dúvidas com ele, consegui gerenciar Foi ali, porque tranquila. na minha cabeça não ia acontecer nada, né? Mas a vida do crente não é um morango, entendeu? Não é doce como mel. Então, o que aconteceu? Imprevistos. E aí, eu liguei pro Paulo para ele me socorrer, porque eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer dentro de uma cidade que eu não conhecia nada, né? Num aeroporto, totalmente perdida. E se eu tenho alguém que está gerenciando a minha viagem, por exemplo, eu acredito que ele estaria já ali de plantão, sabendo que eu voltaria e que se eu precisasse de alguma coisa, eu teria a quem recorrer. Exatamente. Né? Então, você ter algum respaldo de uma pessoa que sabe o que está fazendo é muito importante. Principalmente se você vai fazer viagens longas, ou se você vai... Teve um caso da Pamela, por exemplo, né, que ela foi viajar para longe para fazer o curso dela lá, o congresso, que teve todo aquele, né, teve esse respaldo da viagem, direcionou ali para onde deveria ir, pontos turísticos. Então é muito importante você contratar pessoas como o Paulo. E também, gente, se o Paulo não fosse uma pessoa responsável no que ele faz, ele não estaria aqui na mesa do ID, né? Todas as pessoas que a gente traz aqui com muita direção de Deus, temor, né? Porque a gente sabe que elas têm o que acrescentar, né? Então, se o Paulo fosse um trambiqueiro desse do Instagram que você tá querendo comprar o curso, ele não estaria aqui com a gente. Mas o que ele faz é muito sério e, além disso, ele já ajuda as pessoas de forma gratuita nas redes sociais dele. Então, é muito importante você ter uma pessoa que sabe o que tá fazendo, né? Exatamente. Porque senão a gente é enganado, o sistema, né? Ele faz com que a gente se engane. Por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque diz assim, que o povo perece por falta de conhecimento. E aí, quando a gente vai aplicar em outras áreas da nossa vida, faz muito sentido, né? A gente passa os perrengues porque não sabe os nossos direitos, os nossos benefícios. Exatamente. Né? Não sabe como gastar, não sabe como economizar. Exatamente. Né? Como multiplicar o dinheiro, né? Exatamente. Então, você quer multiplicar, você quer viajar? Tente viajar com milhas, né, pra ter esse desconto, esses benefícios. Engraçado que você não foi a primeira pessoa que me ligou, tipo assim, chorando no aeroporto, eu desesperada. imagino. Não foi a primeira pessoa. Então eu já tô acostumado. Teve cliente minha, né, que tava voltando de viagem próxima, aqui do Rio de Janeiro. E aí na volta o voo atrasou e o desespero dela é que ela tinha comprado a passagem, né, tarde. Então o voo dela era 7 horas da noite. E aí atrasou, acho que ela foi voltar, era 9 horas, né. Então teve um atraso grande. E ela ia chegar em São Paulo e não tinha ninguém pra buscar ela. Ela tinha comprado a passagem ali no Jabaquara pra voltar aqui pra Guarujá. Acho que era 10 horas da noite, era o último ônibus. E ela pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que passar uma noite em São Paulo e tal. E aí, desesperada, ligou e tal. E a gente sempre consegue resolver quando as companhias estão erradas. Por quê? Por exemplo, um atraso de 2 horas te dá diversos benefícios, diversos respaldos, né? Então, ali na hora eu falei, não, se acalma, né? Expliquei todas as coisas que ela tinha que solicitar, né? As cartas, né? Porque a companhia tem que provar que foi atrasado, por que foi atrasado, né? E tem que te dar também um caminho até sua casa. Então, falei, ó, chega no balcão, né? Já mandei contato de advogado especializado em direito do passageiro, né? Chega no balcão, né? Segue essas recomendações, que a gente tem um checklist, igual eu mandei pra ti um dia antes, né? Sim. Então, eu mandei o checklist pra ela, falei, ó, essas recomendações, tal, não sei o quê. E você também exige que eles te paguem um táxi. Então, em vez dela voltar de ônibus de São Paulo, por exemplo, ela voltou de táxi totalmente custeado pela companhia aérea. Então, a gente tem várias leis que nos garantem, né, que a gente vai ser, tem que ser, né, respaldado, né, em algumas ocasiões, quando a companhia está legitimamente errada ali. Então, é sempre bom, sim, ter um conhecimento sobre, porque o conhecimento salva. É verdade, salva mesmo. E uma dúvida, né, que eu acredito que muitas pessoas que não conhecem o mundo das milhas, a partir de quantas milhas a gente já consegue emitir uma passagem aérea, por exemplo, de um voo doméstico, né? Voo doméstico é aqui perto, Sim. Tá? Não se empolga, não. É aqui pelo Brasil mesmo. Se eu fosse daqueles trambiqueiros, eu ia falar que a gente já conseguiu emitir por 2.000 milhas, Não né? vai. Já conseguiu, mas não é uma coisa que dá pra gente vender pras pessoas e falar assim, dá com 2 milhas. Já aconteceu. Mas foi um bug da Latam, né, que apareceu lá um voo barato, ou da Azul, da Smiles, né, acontecem bugs no mundo das milhas, então teve gente semana passada, por exemplo, que foi de executiva pra Argentina pagando R$600, pros Estados Unidos pagando 700, e assim,
coisas impressionantes que a gente não consegue, né? São bugs que acontecem aleatoriamente, mas eu não posso vender isso para as pessoas falando que é o que elas conseguem também. Então eu boto uma faixa aí, depende da região, né? A gente tem os termômetros, né? A gente depende da região. Então aqui no Sudeste, por exemplo, tem voos muito baratos. A gente consegue 4, 5 mil milhas o trecho, né? Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, né? Aqui a gente tem vários trechos que a gente consegue por esses valores, né? Nordeste, geralmente é um pouco mais alto, porque tem uma procura maior para o Nordeste, né? E para Santa Catarina não, para a região Sul em geral também a gente consegue um valor intermediário aí de... Já voei de volta por 20 mil milhas, já vi por 16, né? 8 trechos. Então a gente tem os valores que variam aí, a depender das épocas, né? Em julho é muito caro para você ir, mesmo em milhas, né? É muito caro para você ir para o Nordeste, porque são férias escolares, é época de festas lá, né? Então, geralmente, em certas datas, se a gente se planejar bem antes, a gente consegue valores bons. Mas a gente tem valores que são muito discrepantes no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem a partir de 4 mil milhas aí o trecho, a gente consegue voos. Olha, o trecho, viu, gente? Trecho, é ida 4 mil e volta 4 mil. Exatamente. Né? Então você consegue viajar e ir pro Brasil, às vezes comprando uma geladeira com compra bonificada, você consegue um trecho. Sua geladeira te deu 3 passagens de volta pro Rio, ou pra Curitiba, ou pra Ai, Belo meu marido Horizonte. não quer ir pro Rio, gente. É lindo, eu não gente, sei. vale a pena. Eu já fui de carro. Não, mas tá bom. É aqui do lado, é aqui do lado. Eu já fui de carro, realmente é muito bonito. Então, pense, né? Às vezes você deixa de aproveitar de viajar para um lugar legal e você pode economizar. Tem também, não sei se é o caso, seria sábio, mas tem como você assinar esses planos também, né? Da Smile, Os clubes. da Livelo, assinar esses clubes. Você acha que compensa? Os clubes eu acho uma estratégia interessante para compra de milhas. E depende. Para quem às vezes já tá já tá intermediário ou um pouco avançado, né? Dentro de milhas, eu acho que a compra estratégica ela é interessante. Então, vamos supor que você é uma pessoa que fala assim, não, esse ano eu não vou gastar nenhum real em nada à toa. Então, as compras que essa pessoa faz é compra de mercado, é compra de necessidades básicas, mas esse ano essa pessoa falou assim, não, tô com o objetivo de juntar dinheiro na minha vida e não vou gastar em nada. Mas essa pessoa quer viajar no próximo ano, então ela tá juntando dinheiro para isso. Só que esse ano ela não vai comprar um eletrodoméstico, ela não vai fazer uma compra bonificada, né, por isso, ela não vai ter gastos no cartão além do que ela necessita, né, que a gente tem a necessidade de algumas coisas, mas além disso ela não vai gastar. Então essa pessoa, por exemplo, que não vai ter nenhum gasto que vai gerar acúmulo passivo de milhas, né, o acúmulo orgânico, é aquele acúmulo que vem de graça, né, igual eu falei, não é nada de graça porque a gente investe tempo, tudo, né, estudos, então essa pessoa não vai ter nenhum acúmulo orgânico de milhas. O que ela vai precisar? Fazer compras, né, acumular ativamente. Esse acúmulo ativo, né, ele tem custo, geralmente ele é um custo que varia de acordo com a companhia aérea, e aí pode ser que o clube seja uma estratégia interessante, porque o clube muitas vezes pode garantir descontos para a sua compra de pontos, ou então você tem uma política de adesão interessante em algum clube, por exemplo, assine o clube tal e você vai ganhar tantas mil milhas de bônus, né? E aí o seu custo, né, que a gente chama de CPM, que é o custo por milheiro, sempre que a gente for falar de milhas, a gente vai falar de custo por 1000 milhas, né? Então, o seu custo, o seu CPM vai abaixar com essas adesões promocionais ou então estratégicas. Então os clubes podem ser interessantes, mas eu acho que já é uma estratégia intermediária, que eu geralmente ensino ali no 3º, 4º mês de mentoria, porque é interessante para quem não acumula o suficiente ou não acumula milhas orgânicas. Então os clubes podem ser sim interessantes, mas não recomendo você chegar, viu aqui o podcast, eu vou acumular lá o clube, vou assinar o clube para acumular 1000 milhas todos os meses. Às vezes não compensa, porque, por exemplo, a gente tem um custo por milheiro, igual eu falei, CPM. O CPM da Latam, por exemplo, é de R$26 em média, de 25 a 27. Eu vou botar 26, que é a média. Esses R$26 são os valores que eu consigo negociar essas milhas dentro dos balcões, né? Para vender ou comprar passagem, eu consigo negociar. Tem um mercado terciário dentro do mundo de milhas, né? E aí, esses R$26 que eu pago para comprar, ou eu vendo as minhas 1000 milhas por R$26, a Latam me cobra no clube 40, 40,90, 45, né? Tem vários tipos de clubes, né? A Smiles, por exemplo, eu tenho um CPM de 16, né? 17, 18, depende. Até 20 já chegou a bater. E aí, o CPM da Smiles é muito baixo para mim pagar um clube também de 40 e poucos reais. Então, às vezes, eu tô perdendo R$20 todos os meses na assinatura de um clube sem estratégia.
Então, se o clube você tiver conhecimento sobre as estratégias que você vai utilizar, vale muito a pena ser assinado. Mas depende. Tem que estudar, gente. Estudar. Não é molezinha, não. Infelizmente. Mas isso é um estudo bom, que você tira benefícios, você vai viajar, Sim. né? Então, é um estudo prazeroso. E é uma coisa que eu gosto muito de viajar. Não viajo tanto quanto gostaria, mas eu gosto. E pra mim, qualquer passeio aqui no interior de São Paulo, eu já tô feliz. Porque são momentos, né, que você guarda ali, enfim. Você cria memórias com a sua família, né, com seus amigos, é interessante. Às vezes a gente pensa, tenho que ir pra muito longe. Pega alguém e vai pra Ilhabela aqui do lado, vai pra São Paulo, tem muita coisa interessante. O importante primeiro é começar a pegar gosto por viagem, né? Às vezes a gente vai em Santos e tem coisa diferente pra gente fazer, né? Então vale a pena. É um passeio. Sempre. E você programar esses momentos, né? Muito importante. Então, se você conseguir programar isso pra ter esse momento com a sua família e até pra você mesmo, né? Exatamente. Né? Você recarrega sua energia mental, né? Suas forças, né? Você respira outros ares, você sai da sua rotina. Isso faz muito bem para a saúde mental da pessoa, né? Sim. Sem falar que é uma coisa que você falou no começo que eu achei muito linda. Quando a gente viaja, principalmente de avião, a gente tem a oportunidade de contemplar as belezas de Deus espalhada por esse mundo, né? Quando a gente viajou de ida para Belém, eu queria sentar na janela porque eu queria ver como que era lá em cima. E assim, eu fiquei olhando lindo, aqui. né? Nossa, gente, e você não se cansa, você fica olhando para aquilo e você fala, como que Deus é perfeito, que coisa linda, que criação perfeita, né? Então, assim, você consegue desfrutar disso também, ter os seus momentos, né, para sua saúde mental, mas para espiritual também é muito bom e familiar. Então, nós indicamos, não só eu, como o Paulo também indica, viagem. Porque o Paulo viaja, tá? Ele não só trabalha com milhas, mas ele viaja. Mas eu me limitei agora, tá? Agora eu me limitei e falei assim, vou fazer uma viagem internacional e uma nacional por ano, porque no começo eu fiz 7 viagens em um ano, e aí, né, a gente tem que ter consciência financeira, né, tem que fazer reservas. Você é economista. Sou economista, lembrei disso. E aí a gente tem que se controlar. Então eu me limitei a fazer uma internacional e uma nacional por ano, né? Porque se a gente for sem freio, porque a passagem tá lá muitas vezes gratuita pra gente, já teve uma vez que eu, do nada, falei assim, quero ir pra Alemanha. Tinha lá as milhas disponíveis, tava quase emitindo a passagem, só que daí eu falei assim, tá, mas você vai pra Alemanha e os outros gastos, né? Exatamente. Então a gente tem que ter muita consciência, né? Porque você vai ganhar milhas, mas você tem que pagar comida, estadia, os passeios. Às vezes comidas também consegue baratear. Sim, tem também nessa opção, mas você tem comida. E você tem os passeios, que infelizmente pontos turísticos não são todos gratuitos. E nem Mas vou te barato. falar, acho que os pontos turísticos mais bonitos que eu já visitei são os de graça e são pontos naturais. Então, assim, fui pra Patagônia. Nossa, pontos naturais lindos, florestas, cachoeiras, lagos. Eu acompanhei essa viagem, muito linda. E é lindo. Então, aqui dentro do Brasil, fui pra Capitólio, por exemplo. Gente, que natureza linda, né? É uma criação ali natural, né? A gente não paga pra entrar nem nada e a gente contempla, né? Então, muitas vezes a gente viaja pra alguns lugares que tem sim que pagar pra entrar em pontos turísticos, essas coisas. Mas não me chama tanta atenção. Prédios, não sei o quê. Paris, né? O Quando pessoal eu fala Torre viajo, Eiffel. Kennedy, fala pra ele, o que chama a nossa atenção quando a gente viaja nos lugares? O quê? Comida. Também, obviamente. Também. Meu querido, eu quero saber se naquele lugar a comida é boa. Entendeu? O crente viaja. Mas eu também. É bom. Você gosta das comidas de Belém? De Belém, sim, mas vamos falar de Caldas Novas. Vamos. Não. Se eu fosse entrevistada e falasse assim, um lugar que você não volta é Caldas Novas, não volto. Por quê? Não gostou do quê? A comida é horrorosa. Mas por quê? Tipo... Cara, é ruim. Porque é caro e ruim. Quando eu pago caro na comida boa, você fala, pô, eu valeu a investi pena. ali, mas caramba, eu rapei o prato. Agora, assim, pra você ter noção, a gente viajou, a gente teve um dia que a gente foi comer no Mac, porque ninguém aguentava a comida de lá. Eu cheguei no primeiro dia que eu cheguei em Caldas Novas, a gente foi comer numa pizzaria, que a gente também é fraco, né? Cada coisa. A gente foi comer numa pizzaria que ela era de tudo. Ela tinha pizza, rodízio e comida. Aí é difícil. Pô, mas ela tava... Ela faz tudo, não era bom em nada. Na avaliação do Google, ela tinha 4 estrelas. Eu falei, não, isso aqui é 2 bom. avaliações. É o dono e o filho do dono. A gente não olhou isso. Mas a gente foi, e aí assim, eu olhei, e lá,
eles têm um ventiladorzinho que fica em cima da mesa espantando as moscas, porque é muito quente, né? Distrito Federal é muito quente. E aí ficava lá rodando. E aí os meus foram lá se servir do rodízio de churrasco, que não é rodízio nem aqui nem na China. E tinha o self-service e tinha um rodízio de pizza. Eu falei, pô, pizza não tem erro. Tem como ser ruim. E era ruim. E eu comi e eu passei a madrugada inteira passando mal. Quando a gente... E lá a cidade que a gente foi só tinha... Era a avenida principal, só tinha aquilo ali, não tinha mais nada. E a gente passava na frente do restaurante pra passar, né? Pra ir pra rua. Meu estômago embrulhava, assim. Eu falei, mano... Aí a gente achou girafas pra comer, o McDonald's. Aí, pô, você viajar pra você comer girafas e McDonald's. Entendeu? Então, assim, sem falar daquele... A gente foi na churrascaria mais bem recomendada de Caldas Novas. Que a gente chegou no horário de almoço e falou, não, a gente gosta de churrascaria. Então, quando a gente viaja, a gente quer saber onde que tem a melhor churrascaria. Aí a gente foi. Essa aqui é a top 5 daqui era melhor, né? Era, ficava lá, era melhor. Quando eu entrei, tinha um buffet de saladas de ovos cozidos que, se não tivesse um negocinho, você acha que confundia o ovo cozido com quibe de tanta mosca que tinha. Então, assim, se eu tivesse o Paulo na minha vida, ele não tinha me indicado a churrascaria. Não tinha, né? E teria ensinado a fazer um roteiro. Um roteiro, que isso também é muito importante, né? Mas vou te falar, a gente não tá totalmente indefeso contra isso. Meu pai é gaúcho, né? Então meu pai, igual você e o seu marido, gosta de churrasco. É costela de chão, né? Exatamente, assim. costela. O sonho dele é em Cascavel comer a costela de chão, né? Só que ele sempre teve uma curiosidade, né? Meu pai morou fora também, trabalhou muitos anos com churrascaria. Né, a gente morou em Cancún um tempo, né, ele trabalhava em churrascaria lá, e ele sempre gostou muito, né, ele trabalhou muito tempo com isso, e aí, desde que a gente tava aqui, ele sempre falava assim, tenho curiosidade pra comer o churrasco argentino, né, que é muito famoso também, né, falam muito do churrasco argentino. Fomos lá, quando comecei a trabalhar com milhas, né, falei, vou emitir os voos, fomos todos com milhas lá pra Buenos Aires, falei, a gente tem que ir num restaurante bom pra esse homem comer a carne argentina que é famosa, né. Fui lá na internet e tal, aí era uma semana depois, eu acho que até o Messi foi num restaurante lá, o Dom Julio, né? E aí eu vi que foi eleito o melhor restaurante de carnes do mundo em 2023, não sei o quê. Falei, é esse que ele vai ir, né? E aí a Argentina tinha aquela situação cambial também, que não saía tão caro pra gente, né? Num restaurante desse, lá ficava ok o preço. Falei, não, é esse que a gente vai. Fiz reserva uma semana antes, não tinha. Falei, meu pai tá de aniversário. Mentira, tive que mentir. A gente tem que falar. Aí consegui a reserva e tal, chegamos lá, na fila, um restaurante super chique, da Chandon na porta, assim, das empanadas, super chique e barato, tá? Porque a situação cambial não tava tão absurda, então a gente gastou acho que R$200 cada um, 250. Não barato, né? Mas você tá de viagem, se você quer provar né? E era, assim, o melhor restaurante de carnes do mundo, né? Bonito e tal, não sei o quê. Comemos. Decepção também, uma carne sem sal, totalmente fora do que a gente esperava, né? Acho que as expectativas altas, a gente conheceu restaurantes com 1/3 do valor lá, que valia muito mais a pena. Então essa decepção aí de restaurante acontece muito. Independente de roteiro, às vezes a gente vai em coisas que são muito bem recomendadas e chega lá não é tudo isso, né? Então não sei se as expectativas foram altas ou foi superestimado. Mas isso também é uma coisa importante na hora de você gastar suas milhas. Estudar bem pra onde você vai, porque às vezes você compra com milhas, compra sua passagem aérea, porque tá no hype, porque todo mundo fala. E às vezes, quando você vai ver o roteiro, não se identifica com o tipo de pessoa que você é. Exatamente. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa gosta de praia e vai viajar pra neve. Você vai sofrer, né? Então você tem que ter noção do que você quer fazer, né? Que tipo de viajante que você é. Exatamente. Né? Pra você não se decepcionar também. Então, a gente se decepcionou. Caldas Novas, neve. Seu tipo de viajante é o quê? Que é natureza, trilha ou que é praia? Eu gosto de sossego. Eu sou uma pessoa que eu gosto de sossego. Se eu tiver que viajar pra ficar indo pra praia todo dia de manhã, não é comigo. Isso aqui é um resort pra ficar comendo e deitada, né? Isso. Entendi. Ou então, eu gosto muito de conhecer pontos turísticos. Eu gosto, então todos os lugares que a gente vai, eu gosto muito de conhecer pontos Fala assim, parece que eu viajo, né, gente? Não mas alguns Mas eu gosto dos pontos turísticos, eu gosto de ver a cidade, a praça. A cultura deles diferente, a cultura. Né? Então eu sou uma viajante assim que eu gosto disso, né?
Agora, se for aquela pessoa... O meu marido não, ele já quer ser aventureiro. Então, às vezes, a gente se coloca numas aventuras. Por exemplo, eu odeio água gelada. Odeio água gelada. Uhum. Então, a gente vai pro parque aquático. Eu vou porque ele gosta, porque o Theo gosta. Mas eu não gosto. Se tiver uma aguinha quentinha, eu prefiro ficar lá Você de boa. quer viajar confortável. Eu quero, né? Eu quero. Eu gosto de um hotel fazenda, de um negocinho mais relax, né? Mais sossegado. Mas sabia que isso dá atrito, né? Às vezes a gente mistura viajantes diferentes em viagem. Já tive problema com um grupo de amigos, por exemplo, que um não queria fazer o que o outro queria, né? Então, acabou que a gente desmembrou o grupo. Tipo assim, ó, uma parte vai fazer isso, então a gente vai fazer Eu isso. já viajei assim também, foi um erro. É um erro. Você tem que identificar também as pessoas que vão viajar com você, né? Você casou com um diferente, né? Mas eu não tive não tem- opção. Aí eu me coloco numa situação, a Sim. gente vai intercalando, ele faz parte do casamento. Mas a Mas gente sempre tem que ver isso, de em tipo grupo de viajantes. tem viagens em grupo que termina sem amizade. Exatamente, Então a gente exatamente. precisa pensar nisso. Eu levei a minha avó pra viajar pra Florianópolis. Levei a coitada pra fazer uma trilha. Tipo, eu não sabia que era uma trilha. É verdade. Eu não sabia, gente. Eu não... Quando eu me deparei... Era um barco, tá? Que levava... em Florianópolis tem uma... Esqueci o nome agora, mas tem um barco lá no centro da lagoa. E aí te leva até um lugar que é inacessível, só é acessível via barco. E os barcos lá parecem um ponto de ônibus, eles vão parando nos pontos. A moça lá falou pra gente, ó, vocês podem aproveitar a partir do ponto 4, já tem coisas turísticas pra você fazer, restaurante, não sei o quê. Eu pensei o quê? Ponto 4, né, uma cidadezinha. Paramos no ponto 4. Ponto 4 tinha um restaurante lá. Ok, vó, vamos continuar ali, falou que tinha uma cachoeira no ponto 5. Quando essa senhora entrou nas trilhas, coitada, bicho. Ô, Jesus, e foi, tá? Ela foi, devagarzinho, mas ela foi. Então a gente tem que se preocupar com o tipo de viajante, se fazer um roteiro direitinho. Foi minha segunda viagem, então nem tinha feito roteiro. Acontece. Mas foi isso. Coloquei A avó na gente, trilha. por exemplo, leva o Kennedy pra parques aquáticos aventureiros e ele tem medo de altura, né? Então, assim, ele vai, né? Ele vai ali sofrendo, mas ele vai, né? Tem Então, que ir. ele tem que ir. E gosta? Voltaria? Ele gosta de ficar ali se Não. refrescando, mas os brinquedos ele não vai. Aí, às vezes, quando a gente viaja, assim, em amigos, né? E vai pra esses lugares, assim, radicais, aí o que a gente faz? A gente vai pros brinquedos radicais e deixa o Kennedy cuidando do Theo. Vocês já levam com A gente estratégia. leva babá! Amigo. E agora o Theo tá radical, né? O Theo tá com 7 anos, já acho que ele pode ir em Já tudo. quer ir tudo também. E ele gosta muito de viajar, então eu acho até importante eu já começar a ensinar ele sobre milhas, sobre guardar dinheiro e investir. Faz um curso infantil, será que rola? Olha, Será? interessante. Crianças gostam de viajar, aprenda a guardar, porque quando ele chegar numa certa idade, ele já vai ter uma quantidade de milhas ali pra aproveitar. E vamos pro nosso melhor de 12, que são perguntas. Roda a vinheta, porque agora a gente tem vinheta pro melhor de 12, Eu hein? paro pra pensar, hein? E vamos pro nosso melhor de 12. São 12 perguntas diretas. Por que 12, não 10? Porque são 12 discípulos. Então aqui, como a gente é legal. cristão, a gente vai pro 12. E são 12 perguntas diretas. E você tem que falar a primeira coisa que, né, vier à sua cabeça aí Palavra, pra né? gente. Isso. Palavra ou uma frase, enfim, né? Pra responder essas perguntas. Não pode pensar muito. Não vou me estender. Isso. Uma paixão. Viajar. Gente, viajar é muito bom. Viajar é muito bom. Viajar é muito bom. Uma viagem especial. Que já aconteceu, Patagônia. Especial, beleza natural, lindo. Nunca me esqueço. Foi caro pra Patagônia? Pior que foi surpreendentemente mais barato do que eu esperava. Você foi por milhas? Com milhas, né? Eu economizei boa parte em milhas por causa dos voos, né? Que seria a mais de R$3.500, né? Que eu iria gastar em passagem. Não gastei, porque eu não precisei, foi em milhas. E fora isso, todos os gastos, aluguel de carro, hospedagem, 4 hospedagens diferentes, 8 dias de viagem, comida, tudo, R$5.000. Olha. Tudo Você ficou incluído. quanto tempo lá? 8 dias. 7 dias, na verdade, né? Perde de viagem, né? Então 7 dias de fato. Então foi bom. E Patagônia é incrível, É né? lindo, é uma perfeição. E é aquilo que eu falo, eu gosto de beleza natural. Então foi floresta, lago, tudo que é feito, é pronto ali pra gente E ver, nevou lá também, né? Nevou, coincidentemente. Eu não queria ir na época de neve, sempre falei,
né, com a Tizak, que foi comigo, eu falei, eu quero ir em uma época de outono, porque eu quero ver aquelas folhinhas laranjas misturadas com verde, né, um pouquinho de neve nos picos. E aí não era pra nevar na época, e mais nevou. Nossa, foi lindo. Que bom. Uma indicação de uma viagem que todo mundo deveria fazer. Rio de Janeiro. É Gente, mesmo? por ser a primeira viagem, eu acho que todo mundo deveria fazer. É verdade, é verdade. Me daqui indignado. Eu poderia falar várias viagens. Eu gostei muito de Florianópolis, é muito interessante. Gostei de Curitiba, gostei de vários lugares que eu fui no Brasil, né? Mas eu acho que a viagem que te dá um impacto turístico muito grande é o Rio de Janeiro, porque ele tem muita coisa pra você fazer. O Rio de Janeiro tem pra todos os tipos de viajante. Da praia, dos pontos turísticos, do cultural. Tem várias coisas que você pode fazer lá. Então acho E que a o Rio de Janeiro... gastronomia de lá é gostosa. Gastronomia maravilhosa, muito né? A boa. gente tem várias especialidades, a gente tem restaurantes premiados e tal. Então a gente tem muita coisa disponível no Rio de Janeiro. Eu acho que pra uma primeira viagem, te causar aquele impacto e aquela paixão por viagem é Rio de Janeiro. E se a pessoa já foi pro Rio ou tem medo de ir pro Rio? Que tem muitas pessoas que têm medo de ir pro Rio. Curitiba é muito legal, só que é uma cidade mais cosmopolitana, né? Uhum. Então você tem que gostar de coisas a se fazer em cidade, né? Então pensa, você gosta de São Paulo, né? Das coisas que tem a fazer, Curitiba é parecido, mas eu gostei muito de Curitiba também. Eu acho que foi a minha segunda cidade preferida no Brasil, foi Curitiba, bem legal. Capitólio, belezas naturais lindas, então não tem nem voo pra lá, né? Você tem que pegar ou voo pra BH ou excursão, né? Saindo de São Paulo, né? Mas Capitólio é um destino lindo, assim, Top beleza. 3, então. Rio de Janeiro, Curitiba e Capitólio. Acho que Florianópolis vai entrar aí num top 3 misturado também. O Florianópolis é lindo também. Só que Florianópolis também é uma coisa muito mais contemplativa. Tem gente que quer viajar, igual você descansar, vai gostar de Florianópolis. Pega lá, fica na beira de uma praia e tal, não sei o que, ok, né? Mas pra quem quer fazer coisas, né, às vezes Florianópolis é mais parado. Então você tem. É isso, você tem que Tem identificar que tipo de viajante. Que tipo de viajante você é, Paula? Olha, eu acho que eu sou um misto. Depende muito de quem tá viajando comigo e do que eu me propus pra aquela viagem. Então, igual eu falei aqui no começo, eu sou muito mais as viagens que tem belezas naturais. Coisas ali que o homem não mexeu, né? Então, eu não vou falar Foi assim... o criador mesmo Foi que o criador. fez. Então, eu não vou falar assim, eu quero ir pra Santiago porque eu quero ver o prédio mais alto, não sei o quê. Eu quero ir pra Paris por causa da Torre Eiffel. É lindo, vale a pena, com certeza. Mas eu acho que as belezas naturais, que elas estão com validade, né? Que a gente tá acabando com o mundo. Então, eu acho que as belezas naturais que a gente pode conhecer, né? Tem muita praia aí que tá sumindo, né? Por causa do aquecimento global. Tem muitas coisas que já não acontecem mais, né? Na natureza. Então, eu vi uma vez um refúgio na Ásia lá, que achei muito legal porque tinham muitos vagalumes. Na minha infância, na sua infância, servia vagalumes, né? Hoje em dia a gente não vê mais. Então acho que as coisas naturais, né, que infelizmente estão meio que acabando, eu acho que são as coisas que eu mais gosto de fazer. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste? Aí você me pega, mas eu acho que Sudeste, eu gosto daqui, né? É tua raiz, né? Tua raiz é do Sul. Eu gosto do Sul também, gosto muito, mas assim, eu não explorei tanto o Sul. Lugares do Sul que eu explorei foi ali mais pro interior, onde meu pai morou, eu morei, né? Mas não explorei tanto ali na parte litorânea, explorei somente Blumenau, explorei Florianópolis, mas não andei muito ali, né? Então, pra falar assim, minha preferida, eu acho que eu andei muito mais pelo Sudeste, né? Mas se eu for escolher um estado dentre todos do Brasil, eu acho que Minas Gerais me pega muito, eu gostei muito, já fui pra lá 2 vezes, mas 3 vezes já fui pra Minas Gerais. Agora, pra escolher uma região específica, acho que o Sudeste, no geral. Sudeste é maravilhoso, gente. bom Sudeste, Clima, alimentação. Sim, tem muita opção pra todo tipo de viajante. Verdade. Local da melhor comida que você provou das viagens. Depende, mas eu tenho 2 pratos preferidos, que eu voltei nos 2 pra comer de novo, que foi no Rio de Janeiro, o risoto do Pineapple. É um gastrobar muito legal, bonito, né? Tem um abacaxi gigante, né? Pineapple, abacaxi em inglês. Tem um abacaxi gigante na entrada, é um lugar lindo. E foi o melhor risoto que eu comi na minha vida. Ali eu voltei já pra ir comer na segunda vez, né? Porque eu senti falta. Falei, preciso. E o segundo é o La Parolaccia da Argentina, que fica em Porto Madeiro. E tem uma lasanha espetacular que eu cometi o erro de... Fui na primeira vez, comi a lasanha, falei, tenho que voltar, né? Aí a segunda vez que eu fui pra Argentina,
Eu falei, vou no restaurante. Só que no dia eu vi um salmão que eu falei assim, deve tá bom. Pedi o salmão e não era. Trocou o prato. Isso é um Devia. erro. É um erro. Todo mundo comeu a lasanha que eu recomendei e eu não Faz gostei. 15 anos que eu como quarteirão. Não Olha, troco tá o vendo? lanche. Porque se eu for trocar, eu sei que eu não vou gostar. Então, Eu quis experimentar novas coisas e não deu certo. Ai. Mas tem esses dois aí que eu gosto. O La Barolate em Buenos Aires e o Pineapple no Rio. Visa ou Mastercard? Visa. Eu gosto mais de Visa. Os benefícios são mais amplos. Latam, Gol ou Azul? Depende. Se eu falar azul, você vai me bater, né? Não, eu gosto da Azul. Não gostei dos atendentes da Tudo Azul. bem, tudo mas bem. de específico de lá. Não, Mas- ó, eu vou te falar uma coisa. Para as viagens no Brasil, eu acho os aviões que a Azul usa mais confortáveis. Por exemplo, a gente não é regra, tá? Pode ter exceções, mas no geral, Latam usa mais Airbus, a Gol usa mais Boeing e a Azul tá usando bastante Embraer. A Embraer é a da fabricante brasileira, né? Que são 2 e 2 assentos, então eu acho um pouco mais legal, que não tem aquele assento tenebroso do meio. Então, se você vai viajar em 2 pessoas, fica mais confortável. Eu gosto dos aviões, tal, do conforto em geral. São mais pontuais, geralmente. Nunca tive problema na Azul, mas eu sei que podem acontecer, né? Então, eu acho que a Azul, na questão de conforto, é a mais interessante. Vou viajar na cabine executiva em abril da Azul, então eu acho que vai me surpreender também. Então, a Azul, para conforto no geral, é a que eu mais gosto. Agora, o programa de milhas que eu mais gosto é a Latam. Então, a Azul eu não gosto tanto do programa de milhas, acho um pouco mais difícil, né? A gente tem uns cuidados a mais. Então, programa de milhas, Latam, Companhia Azul. E é confortável o Sim. voo dos 3 das companhias, qual que é mais confortável? Questão de assento? Azul. Eu acredito que é Azul. Com a Latam... A Latam... o problema da Latam é que eles têm aeronaves um pouco precarizadas às vezes, não nego. Então faz barulho durante a viagem. Você escuta barulho de Deus coisa... me livre. Você escuta barulho às vezes, não do motor nem nada. Você escuta barulho, sei lá, sabe aqueles carros... De Deus te chamando. É, vem. É, Já tá perto, tu né? tá perto? Não pode, não pode. Então, a Latam ela tem um problema, às vezes, se você tem medo. E não é regra também, tá? Alguns, pode ser que sejam os que eu peguei. Agora, a Azul, no geral, são os mais confortáveis. A Gol intermediário ali, não tem muito. Se você tem medo de avião, então não vai na Latam. Porque você pode passar por uma experiência, assim, de um barulho e você entrar em pânico lá. Você escuta os barulhinhos, mas assim, não é todo o avião também. Sair, caiu, acendeu uma chamazinha assim, ó, na ponta da asa do avião, por exemplo. Eu achava até que era dos Airbus. Falei, gente, Airbus é assim, né? E eu gosto muito de aviação, né? Em paralelo, então eu assisto Área Restrita lá, o documentário. Gosto de ver algumas coisas sobre acidentes aéreos. Não que eu goste disso, mas... Saiu até uma série eu na assi- Netflix, exatamente, né? do Eu gosto acidente também teve. muito de documentário. É muito legal esses documentários, então eu gosto muito. Então eu peguei pra estudar um pouco. Aí eu sempre achava que a Latam tinha esse problema, que até clientes me falavam. Achei, é um problema da Airbus, né? Aí eu fui viajar de Etiópia. Etiópia é a companhia aérea lá da Etiópia, né? Eu fui viajar com ela. E era um Airbus também, né? Era um Airbus mais moderno, mais novo também, né? Aí eu vi, assim, um voo silencioso, tranquilo. Eu falei, não, o problema é Latam. Vai. Então, foi com a Azul. A Gol também dá pra viajar. Não vai na minha experiência. Foi um ponto isolado. Pode acontecer em qualquer um. Pode acontecer, né? A gente sempre pede aqui uma indicação de alguma literatura que você gosta. Pode ser relacionada a milhas, ou pode ser alguma literatura que você gosta pra indicar pros nossos... Olha, relacionado a milhas, né, tem vários conteúdos aí, os famosos e-books, né, e eu acho que é muito interessante a Bíblia das Milhas, né, tem muita informação, mas você tem que gostar de ler, porque são muitas páginas, né, mas no geral, de leitura em geral, eu acho que vale a pena você ler realmente artigos, né, estuda tudo, né, livros, exatamente, eu lia muito mais quando eu era mais jovem, né, ficção, enquanto juvenil, essas coisas, né, mais adolescente, e hoje em dia eu acabo lendo muito mais artigo, notícia, às vezes me perco um pouco mais nisso, né? Então, acho que tudo relacionado a estudos, né? Ao seu crescimento autopessoal é interessante, né? A história, gosto muito de história, então livros de história leio bastante, né? Então, acho que tem várias coisas aí que a gente pode ler, né? Mas nos termos técnicos eu acho que é interessante a Bíblia das Milhas. Ok. Um sonho. Um sonho? Um sonho... porque os sonhos a gente tem muitas coisas, né, que a gente fala um sonho é intangível, né? Então eu acho que um objetivo seria conhecer 30 países até os meus 30 anos.
Tu tá com quantos anos? 25, tá perto. E só 4 ainda. perto. Ano que vem vai dar 7, mas estamos Vai dar próximos. certo, vai dar certo. Você tem aí, vai dar 7, você vai ter 30 que você quer? 30, falta 4. 23 20. países em 5 anos, tá fácil. Amém. Facinho. Amém, vai dar certo. Pega aqui essa beirada aqui do Brasil, é fácil. Isso é verdade. Então, né? o importante é o país, não é pra onde. Atingir a meta. Um lugar que você nunca mais volta. Um lugar que eu nunca mais volto? Caldas Novas. Não fui, mas pelas recomendações nem vou. Não vai. Um lugar que eu nunca Passa mais só, volto. só passa lá. Eu acho que Monte Verde, mas não pela cidade em si. Juro, eu sou doida pra conhecer Monte Verde. Não conheço. Olha, Monte Verde, o que acontece? É um campus do Jordão, só que menor, não tem tanto que você fazer. E eu fui de excursão, né? Pra mim, viajar sempre foi mais importante. Então, mesmo que seja de excursão, aí eu fui de excursão e foi um dia que eu tava muito mal, saí de casa já passando mal, doente. Só que eu falei, não, tá todo mundo me esperando, eu vou. E aí foi uma viagem, assim, péssima. Eu não voltaria porque eu não gostei do lugar, já fui mal, nem comi, não sei nem qual o gosto de comida de Monte Verde, que eu passei 1 dia e meio sem comer porque não conseguia. E aí foi um lugar que não me trouxe boas lembranças, nem experiência. E os pontos turísticos também. É uma ruazinha, nada Eu demais. fui pra Ouro Preto. Nossa, Parece Ouro ser tão Preto bonito. é lindo. É horrível. É horrível. É muita ladeira. Isso é fato. E sobe e desce. Qual é o ponto turístico? Igreja, 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 igreja. Não tem nada. Pra você comer no restaurante, você tem que descer. E depois você tem que subir de bucho cheio. Eu não iria, não indico. E eu ainda fui com meu filho, que ele tinha o quê? Uns 2 anos. Tinha que carregar ele. Tinha que carregar ele nas ladeiras porque não dava pra subir empurrando o carrinho. Foi horrível. Aí choveu, era aquelas pedras sabão. O Nossa. povo caía. Foi uma tragédia. Não volto. Mas eu Tinha amo Belo vontade de Ouro Horizonte. Preto Amo. também. Olha aí. Vai, pode ser que sua experiência seja melhor, né? Se você não se incomodar de descer escorregando nas avenidas. Um episódio inusitado em uma viagem. Um episódio inusitado numa viagem. Tirando a sua avó fazendo Fazendo trilha. trilha. Não, inusitado de engraçado, ela vai me matar de falar isso. Mas eu conheci uma chinesa na viagem da Patagônia. E aí, a gente sempre tem que estudar para os objetivos, né? Então, qual foi o meu objetivo lá em 2020? Eu queria viajar mais, né? Antes da pandemia acontecer, eu tinha botado como objetivo viajar mais. E aí não deu certo por 3 anos, que ficou a pandemia e tal. E aí eu coloquei como objetivo aprender inglês. E aí aprendi inglês, tal, não sei o quê. Só que a gente aprende, né? Por exemplo, inglês, a gente não usa tanto aqui porque muita gente não fala, ou a gente não precisa mesmo. E aí acaba que fica aquela coisa estocada na mente, né? Então tinha minhas aulas semanais lá com a professora, né, do Cambly, que é uma plataforma de falantes nativos de inglês, né? Então tinha sempre a professora, mas eu sempre pensava, como é que eu vou me lidar numa situação de ter que falar com alguém em inglês, né? E aí conheci essa chinesa num passeio de barco lá na Patagônia, lindo, não sei o quê. E aí o guia falava em espanhol e o meu portunhol é péssimo. Não tem essa, vamos pra Argentina, dá certo com portunhol. Pra mim não dá. La cosita, coquita. É, tudo ita. Pra mim não dá certo, eu não sei falar o portunhol, não entendo, não consigo. Então eu sempre dava preferência, por exemplo, aeroporto, hotel, a pessoa falar inglês porque eu entendia mais do que o espanhol. Conheci essa chinesa, falei assim, agora eu vou gastar meu inglês. E aí fomos gastando inglês, eu e a chinesa. E a minha colega que tava viajando comigo, a Tizá, que ela vai me matar por falar isso, ela vinha um pouco atrás. Estávamos lá no meu tipo de viajante aventureiro, no meio de uma ilha, no meio de um lago lá, longe, não sei o quê, chovendo, né? E a gente dentro da floresta. E a floresta tinha uns caminhos, assim, de madeira que escorrega mais fácil quando tá chovendo. Tá eu e a chinesa falando, só escutamos um barulho de madeira batendo. A gente olha pra trás, tá Tizá de joelhos caídos, assim, no chão. E aí eu não sei dar risada baixinho. Aí eu dei risada que eu acho que a floresta inteira ouviu. Um lugar calmo, silencioso, contemplativo. Você é doido pra gastar seu inglês e a amiga da viagem lá estabacada no chão. Foi essa a situação inusitada que eu dei muita risada. Eu acho que eu ri aquilo o dia todo. Tadinha da Tisa. E a gente sempre encerra aqui, Paulo, com um conselho, um recado, uma mensagem que você quer mandar para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir daqui a alguns meses ou anos. Sua câmera é essa. Deixa Deus te usar.
eu acredito que o principal conselho que eu posso dar aqui é estudar, né? Sempre, antes de conhecer sobre milhas aéreas, antes de eu ter essa vontade, esse desejo em viajar e conhecer esse mundo que está disponível pra gente ver, aproveitar, eu sempre gostei muito de estudar, porque eu sempre vi os estudos como um caminho para os meus objetivos. Então, independente do que for, você tem que começar a estudar, né? Não adianta eu falar assim, eu tenho o objetivo de viajar com milhas, viajar mais barato, eu tenho o objetivo de ir para os Estados Unidos, mas aí você não começa nem a fazer um cursinho grátis ali de inglês online, né? Então, o meu conselho para tudo na vida, não somente para você viajar, né? Não somente com milhas, estude, né? Se você achar alguém, um parceiro, uma parceira para te ajudar nesse caminho, um amigo, alguém, né, que vai estudar com você, é muito melhor, o caminho fica muito melhor, 2 pessoas crescem juntos, né? Então, eu acredito que os estudos, eles te dão conhecimento para te abrir novos horizontes, né? Então, o conselho que eu dou é esse. E em relação a milhas, né? Procura alguém que conhece, que sabe. Não tô falando nem de mim, você pode procurar outra pessoa. Procura uma pessoa que você se identifique, né? E comece a consumir conteúdo, começa a aprender sobre os seus objetivos para você, de fato, conseguir aprender sobre as coisas para conseguir, de fato, atingir seus objetivos. E é isso, meu povo. Encerramos mais um episódio do ID Podcast. Teve muita risada, muito conteúdo, muito aprendizado. E antes de nós encerrarmos, eu quero reforçar aqui. Entre nas redes sociais do Paulo. Siga o Paulo. Paulo é milhas. Paulo com milhas.paulopietroski. @milhas.paulo com 2 L's. Pietroski. Pietroski com K, tá? Exatamente. Então, entra lá pra você seguir os conteúdos dele, tá bom? Se possível, faça esse investimento para você fazer esse curso, para que você possa estudar e se preparar para isso, né? Para que você tenha viagens mais seguras, confortáveis, né? E consiga aproveitar melhor. Não só isso, mas também os benefícios, né? Que nós temos direito, tá bom? Também, aproveita que você vai lá e segue a gente também no Instagram, tá bom? ID Podcast. Nosso Instagram, no canal do YouTube. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações. No TikTok também, procure lá, ID Podcast, para que você seja sempre notificado com as novas informações, novos vídeos, conteúdos, né? E que você não perca nada e seja edificado e que a sua identidade, a sua vida seja transformada, porque esse é o nosso objetivo. Ajudar outras pessoas a se encontrarem, né? A encontrarem o caminho que Cristo já projetou para elas, planejou. E talvez a sua viagem já está planejada aí no céu e está esperando a sua movimentação aqui na Terra. Exatamente. Então, como o Paulo falou, estude, né? Se você vai ser um missionário, se Deus te separou para ser um missionário, vai estudar outras línguas. Vai tirar o seu passaporte, que inclusive vai aumentar o valor. Exatamente. Então, aproveite agora que ainda está barato, porque provavelmente vai duplicar o valor do passaporte. Se prepare, esteja pronto para quando Deus te chamar, você tenha milhas, você tenha bonificação para utilizar, você tenha passaporte, você fale outro idioma e aí você consiga alcançar o seu objetivo, tá bom? É um prazer te receber aqui no nosso canal, no nosso ID Podcast. Paulo, seja bem-vindo e volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Você é muito querido e aqui é a sua casa, fique à vontade Muito sempre obrigado. que você quiser voltar. Foi um prazer estar com você nesse período. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Um beijo e nos vemos no próximo episódio do ID Podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente.